Quando você vai negociar com uma instituição financeira? Quando você tem informação, quando você sabe o que você quer, quando você sabe quais são as suas dívidas, quando você sabe como negociar, quando você equilibra um pouco o jogo. Quando não negociar? Quando você não precisa negociar uma dívida, é só você pagar sem problema nenhum. Quando você tiver uma dívida que aumente a sua renda, uma dívida que seja boa para você, uma dívida que traga para você mais renda proveniente do teu trabalho ou do teu negócio. Então, todas as vezes que você faz algum tipo de investimento e que precisa de financiamento, aí você está fazendo uma dívida boa e aí você não precisa negociar essa dívida, você não precisa se preocupar com o tamanho dos juros, você não precisa se preocupar com nada, basicamente. Você só basta apenas continuar pagando. Vamos dar um exemplo, acho que é melhor dar um exemplo do que explicar. Digamos que você seja uma pessoa que trabalha fazendo decorações de festa. Então, quando você vai fazer decorações de festas, você tem que comprar móveis. Você vai fazendo um estoque lá, né? No teu galpão tem um monte de coisa. Você vai comprar móveis, você vai comprar arranjos, você vai comprar balões, você vai comprar um monte de coisa que você vai deixando lá e você vai alugar, né? Você vai vender como serviço da tua festa. Então, todas as vezes que você for comprar alguma coisa para sua empresa de festas, você não deve tirar dinheiro do bolso para fazer essa compra. Se possível, você deve parcelar, você deve negociar o preço e deve parcelar direto com o fornecedor. Ó, te pago em 3 vezes, me manda 3 boletos, direto com o fornecedor, ou você passa no cartão, ou você faz um empréstimo, sei lá, e compra o que você precisa fazer. Por quê? Porque durante o tempo que aquele bem, aquelas coisas estiverem sob o seu poder, você vai fazer dinheiro com elas montando as suas festas. E as dívidas que você contraiu para comprar aquelas coisas vão se pagar. Óbvio aqui que tem uma série de coisas aí de empreendedorismo, de formação de preço, tem uma matemática envolvida. Eu só tô te dando o conceito geral, tá, pessoal? Claro que depois tem como aprender um pouco mais isso. Eu mesmo ensino isso nos meus programas, eu ensino como fazer essa matemática aí. Mas enfim, vamos voltar aqui. Quando você tá fazendo isso, isso é o tipo de dívida boa. Você não precisa se preocupar com essa dívida. Você fez a dívida, por quê? Porque você fez a matemática e falou, ó, eu tô gastando juro aqui, mas isso vai gerar para mim um benefício e eu vou conseguir ganhar mais dinheiro. Show de bola. Isso é uma dívida boa. Uma dívida ruim é quando você faz uma dívida sobre algo que não vai gerar nenhum retorno para você. Então eu sempre dou o exemplo do carro, que é mais fácil de entender, né? Carro financiado. Sim, quando você vai comprar um carro financiado e você vai usar apenas para consumo no seu dia a dia, do ponto de vista financeiro, isso não é uma decisão boa. Porque você está adicionando juros em algo que vai se desvalorizar. E naturalmente todos os carros se desvalorizam, não tem problema nenhum, é assim que a banda toca. Isso aí vai comprometer as tuas finanças. Por quê? Porque o teu salário, ele é limitado. O tanto de salário que você vai ganhar durante um tempo, ele é limitado. Quanto mais você tiver que pegar desse limitado e usar para pagar dívidas, pior para você. Como quando você vai financiar um carro, você vai pagar mais naquele bem e a tua renda não vai aumentar por causa disso, então significa que você está abrindo mão de mais dinheiro seu para obter a mesma coisa que é um carro. Agora vamos para o lado contrário. Não, eu vou financiar o carro, mas eu sou taxista. E aí eu vou financiar mais um carro aqui porque eu vou pôr minha mulher para fazer viagem de clientes que já são da minha carteira e que não precisa ser o carro, né, o meu táxi original. Pode ser o meu carro à paisana, vamos pôr assim, porque são clientes que pedem para levar encomenda, pedem para isso, pedem para aquilo, já são minha clientela e eu vou pôr mais um carro ali para gerar mais renda. Pô, aí é totalmente diferente, porque você vai fazer um financiamento, só que você vai fazer um financiamento de uma coisa que vai aumentar essa quantidade de renda. Você vai fazer um financiamento e aquela coisa vai aumentar a quantidade de renda. Opa, legal, entendi. Aumentou a quantidade de renda no futuro, uma parte dessa renda é para pagar a dívida. E se eu não tivesse aquela dívida, eu não ia ter essa renda maior. Exatamente. Então, quando que eu vou me preocupar em não negociar uma dívida? Quando essa dívida for para aumentar a minha renda. Pô, Rodrigo, mas aí você me quebrou. Sabe por quê? Todas as minhas dívidas são sobre consumo. São apenas sobre dívidas sobre consumo. Nada de errado. Por isso que você tem que aprender a lidar com dinheiro. Por isso que você tem que aprender gestão financeira, para dar conta de ter dinheiro para pagar as suas dívidas na data em que elas estão. Você tem que ter dinheiro para isso.
Algumas dívidas você vai aprender, você vai abrir a sua cabeça, pegar informações, construir um plano e renegociar, mas aí não é do jeito que você estava pensando lá atrás, não. Você vai negociar essas dívidas de uma maneira que seja positiva para você, diminuindo o juro, diminuindo a parcela, diminuindo a quantidade da dívida, antecipando, quitando, enfim. Aí as estratégias vão ao infinito. A gente tem 6 estratégias para negociar dívidas, para quitar dívidas, né? Então, aí você vai fazer isso e algumas delas e boa. E aí você vai aprender a lidar com dinheiro. Aí você vai aumentar a sua renda. Percebe? Então, você não vai negociar quando o banco te ligar. Porque você não sabe o que você tem que falar. Você não sabe como está a tua dívida. Você não sabe como estão as tuas contas. Você não sabe isso. Então, não adianta você se envolver em assinar um documento só porque o seu nome vai ficar sujo. Porque se você assinar aquele documento, vai ficar pior ainda para você. Abre o aplicativo do teu banco e vê qual é o valor da sua dívida lá. Sabe o que eu vou te falar? O valor que está lá é o valor errado, porque o banco tem várias camadas de proteção e de negociação com você. Gente, põe uma coisa na cabeça. Banco não é uma instituição má, não, tá? Muito pelo contrário. Banco faz o que ele se propôs a fazer. Ele está se propondo vender dinheiro e conseguir dinheiro com isso. E ele normalmente é muito bom em fazer isso. O banco é muito bom em vender dinheiro, cobrar dinheiro, ganhar dinheiro. Banco é muito bom. Eu já te falei, eu sou consultor de valores imobiliários, ajudo pessoas a investir. Eu sempre faço isso, tenho clientes que eu ajudo a gerenciar as carteiras deles de investimento. Então a gente sempre tem bancos lá. Do ponto de vista empresarial, banco é uma instituição excelente. Do ponto de vista de quem está endividado, do ponto de vista de quem está em desequilíbrio financeiro, do ponto de vista de quem está com crédito, é um adversário muito difícil, porque ele tem dinheiro. Ah, Rodrigo, eu não vou pagar minha dívida. Só vai ser problema para você, para o banco não vai ser. Porque ele já sabe lidar com isso. Então ele tem recursos financeiros, ele tem recursos organizacionais, ele tem advogado, ele tem empresa de cobrança, ele tem toda a equipe de gerente, de saque, de não sei o quê. Então ele tem recursos organizacionais sobrando. Você tem recursos organizacionais? Se eu te perguntar qual é o valor da sua dívida, você sabe? Se eu te perguntar como você organiza suas finanças, você vai me dizer que é anotando gastos e fazendo planilha? E que você já aprendeu que é errado? Se eu te perguntar quais são os seus planos para aumentar a sua renda, para você desenvolver patrimônio, para investir, você sabe. Então, normalmente tem uma diferença entre o que o banco faz e o que a gente faz, né? O banco tem um peso muito grande para o lado dele, positivamente para o lado dele, e negativamente para o nosso lado, que é de ter mais dinheiro, ter recursos organizacionais, ter domínio sobre a legislação. O banco sabe. Ele sabe tudo, ele sabe inclusive o que você compra, quando você compra, ele sabe quais as leis que estão a favor dele, contra, ele sabe tudo isso. E você, sabe uma coisa? Deixa eu te contar assim, ó, às vezes no saque, eu tenho pessoas que aplicam o meu método, né, nos meus cursos, na mentoria e tal, e as pessoas aplicam o meu método, e às vezes elas voltam, mas o saque falou uma lei tal lá, e aí eu vou ver, a lei nem existe. Deu um migué lá e a pessoa, o saque falou, deve estar certo. Sabe? Então é um adversário difícil para quem está endividado. Então se você vai negociar com essa instituição de uma maneira leiga, sem ter informações, você vai se enrolar inteiro. Então quando você vai negociar? Quando você sabe o que você quer, quando você tem condições de cumprir o acordo que você quer, que você está buscando, quando você tem informações sobre as suas dívidas, quando você equilibra um pouco esse jogo, quando você está preparado para isso. Não é só ir lá. O que uma pessoa, quando está em desequilíbrio financeiro e ela não sabe o que fazer, o que ela pensa? Eu vou lá falar com o gerente. Eu vou lá abrir o coração, vou falar para ele, me ajuda aí, fulano, eu comprei o título de capitalização de você, comprei o consórcio, comprei o seguro, me dá uma força aí, eu não estou conseguindo pagar, me dá uma ajuda aí. Vê aí o que você consegue fazer para mim. Tem gente que espera que o banco faça uma renegociação para ela, que junte todas as parcelas em uma só. Cara, é o cúmulo, né? Isso é o cúmulo de você não saber como é que as suas finanças estão rolando. Junta tudo numa coisa só, porque daí eu só pago uma parcela. É o pior que você pode fazer com a tua vida financeira. É o pior que você pode fazer. E a pessoa vai lá e abre o coração e a gente fala, não, gente boa, tá fazendo o trabalho dele,
é profissional, não tá fazendo nada de errado, tá sendo honesto lá, e ele tá falando, ó, você tá querendo comprar mais dívida, eu vou te vender mais dívida. Beleza, faz o contrato aqui, ó, vai fazer assim, você vai ficar 2 meses até sem pagar, você se organiza, você sai achando que você deu certo. Dali 2 meses você vai falar, meu Deus do céu, onde é que eu tava com a cabeça? Eu não tô sabendo o que fazer mais agora. Então, isto que eu estou te contando é uma coisa que tem que mudar a tua ação. De hoje, você não pode passar com isso, você não pode mais acreditar que negociar é ir lá e apelar pro emocional, porque não é assim que as coisas funcionam. Então, junta tudo numa coisa só, porque Deus só paga uma parcela. É o pior que você pode fazer com a tua vida financeira. É o pior que você pode fazer. E a pessoa vai lá e abre o coração e a gente fala, não, gente boa, tá fazendo o trabalho dele, é profissional, não tá fazendo nada de errado, tá sendo honesto lá, e ele tá falando, ó, você tá querendo comprar mais dívida, eu vou te vender mais dívida. Beleza, faz o contrato aqui, ó, vai fazer assim, você vai ficar 2 meses até sem pagar, você se organiza, você sai achando que você deu certo. Dali 2 meses você fala, meu Deus do céu, onde é que eu tava com a cabeça? Eu não tô sabendo o que fazer mais agora. Então, isto que eu estou te contando é uma coisa que tem que mudar a tua ação. De hoje, você não pode passar com isso, você não pode mais acreditar que negociar é ir lá e apelar pro emocional, porque não é assim que as coisas funcionam. Então,